Fala, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui nesse ambiente virtual para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, aprender também mais sobre esse tema da pós-modernidade, que envolve múltiplas disciplinas, como filosofia, história, e eu espero ter um momento proveitoso aqui com vocês. Antes de tudo, eu queria começar orando e rogando ao Senhor para que Ele ilumine nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que vai ser estudado aqui, que nós possamos guardar em nosso coração para não pecar contra Deus e que nós possamos usar no nosso dia a dia para glorificar o seu nome. Essa é a nossa oração em nome do Filho amado Jesus. Amém. Gente, dando continuidade a esse módulo de um mundo pós-moderno e uma perspectiva bíblica do desafio da igreja, hoje nós vamos ver a pós-modernidade dentro da perspectiva da permissividade pessoal e social. Eu tenho certeza que muitos de vocês, só de olhar o tema, já sabem do que se trata, porque é uma coisa que a gente vê corriqueiramente em nosso dia a dia. Independente do ambiente, nós conseguimos ver que está cada vez mais forte essa conduta, essa prática da permissividade. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer com vocês uma breve introdução, que eu acredito que vai nos ajudar a compreender melhor esse tema. E, dando início a essa breve introdução, eu queria falar sobre a pré-modernidade. E a gente pode afirmar que a pré-modernidade ela tem como escopo ter a igreja como autoridade. A igreja tinha uma grande relevância. Não só a igreja como o místico, o misticismo, o fenomenal. As pessoas que viviam nessa época davam grande relevância para isso. E o seu credo estava nisso, na religião, de uma forma genérica, a gente pode falar assim. Quando surge a modernidade, a gente pode dizer que houve uma ruptura com a pré-modernidade. E essa ruptura se dá com a ascensão da razão. Então o homem deixa de acreditar naquilo que é místico, naquilo que é religioso, naquilo que é fenomenal, para começar a acreditar na razão, na ciência, dar uma grande ênfase à ciência. E por muito tempo foi assim. Só que o homem percebeu que, apesar de todo o avanço tecnológico, apesar dos grandes benefícios que a ciência trouxe, ela trouxe também muitas coisas ruins, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os constantes conflitos entre as nações, e tudo isso fez com que o homem desacreditasse também da razão. É aí, com essa ruptura da razão, que surge a pós-modernidade. E se a gente pudesse resumir de uma forma bem prática a pós-modernidade, nós podemos dizer que a pós-modernidade ela é sinônimo de pluralidade. Porque aqui, como vocês já viram com o pastor Genilson, com o pastor Marcos e com o pastor Rodrigo, o relativismo, o humanismo e todas essas ideologias que surgem, elas vão ter sempre algo por trás, que é a falta de verdade. A sua verdade não é a minha verdade. Então nada mais agora é absoluto. E essa é toda a tônica da pós-modernidade. Isso é importantíssimo para a gente entender o nosso tema. Porque muitas vezes a gente pensa que isso surgiu de agora, mas não foi. Isso é algo criado de muito tempo atrás. E para que a gente possa ilustrar como isso vem crescendo, como isso veio até nós, eu queria falar sobre um dos pensadores que influenciaram muito a presente era que a gente vive hoje. O nome dele é Friedrich Nietzsche. Esse homem ele era um filósofo, um filólogo. Ele nasceu na Prússia, que hoje é a Alemanha, em 1844 e morreu em 1900. E é interessantíssimo o quanto ele influenciou, ou ele influencia
até hoje, os diversos filósofos e pensadores e intelectuais que tomam decisões pelo mundo. E eu queria destacar algumas das afirmações de Nietzsche, para que a gente pudesse também entender melhor qual é o pensamento da pós-modernidade. Existe um filme que eu acredito que muitos cristãos conhecem, que tem o título de Deus Não Está Morto. Esse filme provavelmente foi uma resposta para uma das célebres frases de Nietzsche, quando ele disse: Deus está morto. Além dessa frase polêmica dele, ele também vai dizer que ele é o anticristo. Mas ele é o anticristo não no sentido escatológico, não como a besta do Apocalipse, mas no sentido de que ele se vê contrário a todas as doutrinas de Cristo. Ele vai dizer que se Cristo prega o amor, ele prega o poder, ele prega a força. Ele vai dizer também que não pode existir deuses, porque se existem deuses e ele não é um Deus, isso é um absurdo. É interessante também a gente pensar numa premissa que foi levantada pelo pastor, teólogo e doutor Jonas Madureira. E aí também eu já queria deixar para vocês uma dica de livro, que seria esse aqui, ó, Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Então, se você está nessa quarentena, sem poder sair na rua, e de repente está no ócio ou gastando tempo de forma ruim, esse aqui é um belo livro para você se deleitar e se edificar. Mas voltando para o assunto, o pastor Jonas Madureira vai propor que Nietzsche ele falou sobre essa questão de que Deus estava morto e que não porque ele não acreditava em Deus em si ou porque ele estava dizendo isso, mas ele vai propor que Nietzsche se deparou com essa realidade e quando ele olhou para o mundo, ele disse: Deus está morto. E é essa a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Se Nietzsche olhasse hoje para a minha e para a sua vida, o que será que ele diria? Será que ele diria que Deus está vivo ou Deus está morto? E essa é a nossa primeira reflexão, para que você realmente possa parar e pensar nisso. Como tem sido o seu testemunho diante do mundo. Entrando dentro do assunto propriamente dito de permissividade, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir ou trazer o significado de permissividade. Segundo o dicionário, é uma característica de permissivo, de quem aceita, permite ou tolera o que, normalmente, outras pessoas não aceitariam. E isso, queridos, eu acredito que vocês vão concordar comigo, é o que mais nós temos visto. Cada dia que se passa, nós vemos coisas mais bizarras, coisas mais inacreditáveis. Eu, pelo menos, tenho 32 anos de idade. Acho que se eu estivesse na igreja, os dedos estariam estralando agora, né? E eu já me considero um velho mesmo, porque um adolescente já me chamou de tio, então eu já estou bem com isso. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, a gente fica impressionado como as coisas estão mudando. E pelo menos na minha opinião, eu acredito que você também vai concordar, não estão mudando para melhor. Diante dessa permissividade pessoal e social que a gente vê, a gente precisa traçar um panorama da sociedade pós-moderna. Eu queria que vocês vissem comigo essa questão política, social, religiosa e filosófica. Dentro do campo político, a gente pode dizer que a gente vive um caos. Quando a gente pensando na realidade brasileira, pelo menos, quando a gente pensa que a gente chegou ao fundo do poço, surge um novo escândalo. Eu acredito que a gente nunca tenha visto tamanha bagunça nesse país. Mas a gente também deve dizer que a gente vive uma crise sem precedentes.
Dentro do social, a mesma coisa. Nós vivemos uma crise muito grande. Muitas pessoas, ou algumas pessoas com muito e outras com tão pouco. E aí, se você observar ao seu redor, as coisas estão piorando, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Se você passar, por exemplo, no viaduto da Caxangá, desculpem, vocês vão perceber que aumentaram o número de mendigos, aumentaram o número de moradores de rua. Então nós vivemos também uma crise social. E aí essa crise social ela traz uma série de contradições, como por exemplo o que nós temos visto hoje com os protestos a favor da vida matando pessoas. E isso é uma contradição em si. Dentro do panorama da sociedade pós-moderna religioso, existe uma bagunça maior ainda. E essa bagunça, infelizmente, ela está dentro e fora da igreja. Se nós formos observar, as pessoas têm diversas crenças dentro da igreja. A gente falou sobre aquelas pessoas que são pré-modernas, que acreditam no misticismo, no místico, na religiosidade. E não é incomum, infelizmente, nós encontrarmos pessoas dentro da igreja que têm medo de uma sandália virada, ou de passar por debaixo de uma escada, ou tem medo quando a coruja passa em cima da casa e faz o seu barulho lá. Então, a gente vive nessa bagunça, né, nessa pluralidade de pensamentos. Afinal de contas, segundo a pós-modernidade, a verdade não existe. E é justamente por isso que eu coloquei ali João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são as palavras de Jesus Cristo. E apesar do mundo pós-moderno estar pintado com esse panorama de tolerância e de aceitação das várias doutrinas, o que nós percebemos na prática é que todas elas divergem do cristianismo. Na verdade, elas não só divergem, elas se opõem. Isso a gente vê também no campo da filosofia. Tanto é que as pessoas tentam constantemente calar os cristãos. Essa tem sido uma tônica, infelizmente. De pessoas que querem nos calar, não querem deixar que a gente possa falar e se posicionar sobre o nosso tema. E isso acontece de forma sutil. Quando você menos percebe, você não está mais falando do Evangelho, você não está mais evangelizando, para que você seja aceito como uma pessoa legal, como uma pessoa boa, para que você seja aceito pelo grupo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com todo esse panorama que tem amordaçado os cristãos, tem nos amarrado para que nós fiquemos caladinhos e sem falar nada. É interessante que se você for caladinho, se você não falar nada, está tudo bem. Você é um ótimo cristão. Mas se você se posiciona, você é radical, você é um fundamentalista, as pessoas não querem ter amizade com você. Mas isso, querido, nós temos que nos alegrar. Porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao seu nome. Então nós, enquanto cristãos, se nós não estamos sendo perseguidos, tem algo de errado. Algo não está certo. Quais são as causas e instrumentos da permissividade? Queridos, a principal causa que nós podemos apontar é a desobediência e desprezo aos princípios bíblicos. Foi o que nós vimos no slide anterior. O mundo está vivendo essa pós-modernidade, essa pluralidade de pensamentos, e cada um tem a sua verdade. Houve essa ruptura e as pessoas não têm aceitado que você fale nada, que você diga nada para elas. A extinção da moral na sociedade.
Queridos, é impressionante como a sociedade tem vivido essa degradação moral. Se você perceber, houveram vários eventos nesses últimos anos no Brasil, por exemplo. Pessoas que fizeram peças com Jesus Cristo travesti, ou pessoas que fizeram peças com homens nus e com as crianças tendo acesso não só a ver, mas também a tocá-los. Nós vemos também vários quadros pintados com vários tipos de bizarrices sexuais e também com acesso de crianças. Então a gente vive nesse sistema que a gente pode dizer que é imundo, né? Porque ele realmente quer destruir, ele quer extinguir a moral na sociedade. E essa moral vem de onde? Essa moral vem do cristianismo. A falta de disciplina. A falta de disciplina tem deixado tudo pior. É impressionante como hoje a gente vive uma crise da disciplina não só fora da igreja, mas também dentro. Muitos são os líderes que têm medo de admoestar, de exortar, que ficam com receio. E muitos também são as pessoas que não querem ser admoestadas. E a falta de disciplina produz mais permissividade, porque a pessoa não tem um foco, não tem onde se apegar para saber o que é certo ou errado. Eu coloquei esses dois últimos tópicos e na verdade eu coloquei interrogação porque eu queria saber se vocês concordam comigo. E aí eu queria que você também refletisse em casa se você acha que as mídias sociais, as redes sociais e meios de comunicação são a causa ou instrumento da permissividade. Queridos, eu acredito que sim. Infelizmente a gente não pode interagir, mas eu posso contar para vocês a minha experiência. E é impressionante como eu tive que muitas vezes me abster de abrir redes sociais e parar de assistir televisão ou determinados canais para poder me manter saudável. É impressionante como a forma como as coisas têm acontecido muitas vezes nos deixam ansiosos, nos deixam preocupados, nos deixam tristes. E muitas vezes isso acontece porque a gente está olhando para o lado errado. Ao invés da gente estar gastando tempo com a palavra, com a leitura de bons livros, tendo um momento devocional, momentos de meditação, a gente fica vendo diversos programas que não acrescentam nada em nossas vidas. Vemos várias pessoas buscando seus próprios interesses e que não estão nem aí com o próximo. É uma triste realidade que nós vivemos. E por fim, a última causa, o instrumento da permissividade, é uma igreja não combativa. E aí eu coloquei também interrogação, porque essa resposta só quem pode dar é você, sobre você mesmo. Será que nós temos combatido o bom combate? Ou nós estamos sendo apenas mais um na multidão? Estamos caminhando como todos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Será que eu tenho combatido o bom combate? Será que eu e meus irmãos temos sido uma igreja combativa, como Romanos 12:1 diz, que renova sua mente, que não se conforma com esse século? Primeiro a gente viu as causas da permissividade, e agora a gente vai olhar as consequências. Uma das consequências da permissividade é a desvalorização do ser humano. Tudo que a pessoa busca é o prazer, é o hedonismo. E o ser humano ele passa a ser um objeto. Queridos, eu queria deixar bem claro que para cada uma dessas consequências,
Não é apenas a permissividade que causa elas, entendeu? Não é apenas a permissividade que tem elas como consequência. Outros fatores também. Mas a gente percebe que essas pessoas que vivem da permissividade, elas desvalorizam o seu próximo de tal forma que eles passam a ser meros objetos. É comum a gente ver frases como meu corpo, minhas regras. E essa total desvalorização do seu próximo. Uma outra característica, outra consequência da permissividade é o desprezo ao coletivo. A gente vê cada dia mais crescer o individualismo, o egoísmo. As pessoas, cada dia que passa, têm pensado apenas em si. E essa doutrina também faz parte daquilo que Nietzsche falou sobre o homem buscar se superar, o homem buscar ser o super-homem, e através do seu próprio esforço, e rejeitar tudo aquilo que traz desgaste, independente do valor moral que tenha, já que para ele não existia verdade, e tudo pode ser criticado e tudo pode ser discutido. A terceira consequência é a degradação da sociedade. Isso eu não preciso nem falar nada, né? Então tá na cara. Acho que assim como eu, você também que está vendo esse vídeo tem se entristecido, tem se consternado e tem clamado ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, não só do Brasil, mas no mundo. Não bastasse toda essa pandemia, a crise política, social e econômica que estamos tendo, a China e a Índia começaram agora a disputar um território de fronteira e vários soldados já foram mortos. Então assim, a gente só pode pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e nossa confiança precisa realmente estar em Deus. Uma outra consequência da permissividade é o estado constante de insatisfação. É interessante que as pessoas que buscam isso, que se permitem fazer tudo aquilo que dá na telha, vamos dizer assim, e que entendem que isso é liberdade, na verdade elas estão cada vez mais acorrentadas. E acorrentadas pelo pecado. Não existe nada que a gente faça ou que a gente busque que vá preencher o vazio que está no coração da gente. Porque só o Senhor pode fazer isso. Então essas pessoas que vivem a permissividade, que vivem buscando fazer tudo o que querem, elas estão cada vez mais acorrentadas, mais insatisfeitas. E isso, querida, nós temos que ter cuidado, porque isso pode acontecer comigo e com você. Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos firmes na palavra do Senhor, nós podemos cair nessa tentação. Então que a gente possa refletir, fazer uma autorreflexão na nossa vida e não na vida dos outros. Porque muitas vezes quando a gente vê algo desse tipo, a gente pensa já em uma pessoa ou pensa nas pessoas que estão no mundo e muitas vezes isso está bem pertinho de nós. Então nós temos que ter cuidado e só Deus pode nos livrar disso. Outra consequência da permissividade é a precariedade dos relacionamentos. Se você perceber, hoje está cada dia mais difícil você ter um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Porque o que se tem buscado é aquilo que aquela pessoa pode me dar. Está muito mais difícil conseguir um relacionamento sério, baseado no afeto, no amor, sem interesses. E tudo isso nos mostra o quanto a permissividade ela é perniciosa, o quanto a permissividade é ruim. Temos ainda o abuso de drogas, já que não existe verdade, já que a vida não tem sentido.
Então eu posso fazer o que eu quero. Eu vou experimentar, eu vou curtir, porque é isso que é viver. E é interessante como isso tem se tornado comum. E não é só por adultos e jovens não, viu? Adolescentes e crianças têm caído nessa armadilha. E aí a gente percebe o quanto danoso tem sido essa permissividade. Aumento de doenças psicossomáticas. As pessoas buscam se satisfazer, mas não conseguem e acabam adoecendo, tendo problemas psicológicos. E nessa busca também da satisfação e através da permissividade vêm as experiências masoquistas e degradantes com o corpo. As pessoas se autoflagelam, não cuidam do seu corpo. E nós que somos cristãos temos a obrigação disso, de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E uma das consequências da permissividade também é a intolerância e a admoestação. Essas pessoas não aceitam de forma nenhuma serem admoestadas. E por isso, infelizmente, elas vão de mal a pior. Quando a pessoa chega nesse estágio, o que nós podemos fazer realmente é orar. Porque se ele não está mais nos dando ouvido, se ele não está mais nos respeitando, não tem como nós ajudarmos. Queridos, chegamos ao último tópico da nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando. E nós vamos ver agora o combate à permissividade. Como combater a permissividade? E o primeiro tópico que eu trago para a gente é vivendo sua identidade em Cristo. E aí eu queria aproveitar a pregação do pastor Genilson de domingo, quando ele trouxe o termo doulos. A gente não combinou, eu já pretendia falar sobre isso, mas aí foi bom ele falar, porque se ele não tivesse dito eu ia falar doulos. Eu não sou tão bom no grego, mas aí, pegando emprestado lá a forma como ele falou, a gente tem o doulos, que como ele bem expressou, significa escravo. É interessante que o doulos aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, e o ebed, que é a forma hebraica, aparece mais de 1000 no Velho Testamento. Então, de longe, esse é o termo mais usado para o cristão. E Deus ele nos chama para nós sermos o doulos dele, para sermos seu escravo. E eu coloquei aí para que vocês vissem Romanos 1:1, Tiago 1:1 e Apocalipse 1:1. E todos esses versículos, quando nós vamos para o original, lá onde tem servo, na verdade é escravo. E algumas Bíblias foram traduzidas do latim, e por isso usaram os servos e colocaram lá servo. E outras Bíblias foram traduzidas do inglês, mas como na época existia um mercado escravo, os tradutores preferiram suavizar a palavra, e ao invés de colocar escravos, ele colocou doulos. Desculpem, ao invés de ele colocar doulos, eles colocaram servos. Ao invés de colocar escravos, eles colocaram servo. Agora foi. Perdão. Só que isso tem um problema, porque essa suavização faz com que nós não tenhamos o real alcance do que o texto original queria dizer. E é por isso que eu achei relevante trazer isso novamente, aquilo que o pastor Genilson já tinha pregado. O Senhor, em todos esses textos, Tiago fala isso, Paulo fala isso, eles se autodenominam escravos e não servos. E por que isso é importante? Porque o servo, ele é contratado, ele é remunerado, ele recebe um valor por aquilo. E aí você pode achar que Deus é devedor de você
devedor seu de alguma forma porque você tenha o seguido. Isso não é verdade. Porque o chamado de Cristo é para que nós sejamos escravos. Existem 6 palavras no grego para descrever servo. Nenhuma delas é doulos. Doulos é uma palavra inequívoca para escravo. E é interessante que, assim como o pastor Gilson falou também na pregação, o escravo na época de Jesus era diferente. Ele não vivia sobre o verdugo, sobre a vara. Muito pelo contrário. Existiam escravos que tinham mais status do que homens livres. Inclusive, você poderia ser escravo e médico, por exemplo, se o seu senhor fosse um médico e se ele lhe ensinasse o ofício. E é importante a gente trazer essa realidade para que você também entenda o que Cristo estava dizendo. Ele quer ser meu Senhor, o seu Senhor. Mas isso não existe coisa melhor. Não existe decisão melhor do que essa, de nós termos Cristo como Senhor e sermos seu escravo. E o último termo aí, que na verdade é o primeiro, o Christianoi, esse termo é interessante, porque o Christianoi em grego é o cristão. É interessante que essa palavra ela vai aparecer pela primeira vez lá em Atos 11, 26. E depois dessa aparição lá em Atos 11, 26, a palavra cristianóis só aparece outras 2 vezes na Bíblia. Talvez seja porque, na verdade, cristianói era um xingamento. E aí você está se perguntando, como assim? As pessoas que eram da casa de César, que o reverenciavam o imperador, se diziam Kaiseranoi, ou seja, os que são de César, pequenos César. Então, para xingar os cristãos, eles começaram a dizer que os cristãos eram cristianoi, para afirmar que os cristãos não seguiam a César. Só que aquilo que eles pensavam que é de alguma forma denegrir a imagem dos cristãos, fez com que eles tivessem orgulho e assumissem essa identidade. Então, quando os cristãos iam para ser despedaçados pelos leões, açoitados pelos chicotes, serem mortos à espada, crucificados de cabeça para baixo, e quando eles davam a oportunidade da pessoa dizer quem era e negar ao Senhor Jesus Cristo, tudo o que eles diziam é: eu sou cristianói, eu sou cristão. E essa é a realidade e a verdade do Evangelho. E a gente precisa entender isso, porque a pós-modernidade está dentro da igreja também, infelizmente. E muitas são as falsas doutrinas e muitos os falsos profetas que têm proferido mentiras e enganado o povo de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para combater a permissividade é a disseminação do conteúdo bíblico. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho a todo momento, quer seja oportuno, quer não. Evangelizando, dando panfletos, colocando uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, não importa. Mas nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser verdadeiros embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Seguidores incondicionais de Deus. Para que assim a gente possa combater a permissividade. E a gente vai combater isso com a verdade. E Cristo é a verdade. O combate à permissividade pela boa formação bíblica e familiar. E aí eu coloquei Josué 24:15. E todos vocês devem conhecer o finalzinho lá, o que é que ele diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a gente sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós podemos nos colocar diante de Deus
compromissados de que nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que nossa casa, nossa família sirva ao Senhor. Desculpem. Não negligencie a sua família. Não negligencie a sua formação bíblica. Que nós possamos estar sempre estudando, buscando bons livros, boas leituras. Inclusive, eu queria fazer mais uma indicação para vocês. Olha esse livro aqui, ó. Escravo, de John MacArthur. Esse livro ele fala exatamente sobre o nosso primeiro ponto lá do combate à permissividade. E ele vai falar sobre essa questão da tradução e do que o alcance do doulos, e sobre o servo. É um livro interessantíssimo. Então indico para você, se você está precisando de um bom livro para ler, para se deleitar, para estudar mais, esse é um bom livro. Mas a gente não pode abrir mão de uma boa formação bíblica e familiar. Que você, se você é casado, se você tem filhos, que você possa cuidar de cada um dos seus parentes. Que nós possamos cuidar bem da nossa família, que é um dos tesouros que Deus nos dá. O combate à permissividade pela ocupação e uso, com sabedoria, dos lugares estratégicos da sociedade. Colossenses 3, 23, 24. Tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para Deus, não é verdade? E isso não é diferente, queridos. Eu acho que muitos cristãos, talvez por engano, eu não sei o motivo, mas muitos cristãos se isolam. Eles não querem ser relevantes na sociedade. Eles estão satisfeitos com a sua salvação. Mas o que a gente pode afirmar é que isso não é bíblico. Então nós, enquanto cristãos, temos que realmente ocupar aqueles lugares que são estratégicos para a gente poder proclamar a verdade. A gente pode citar como exemplos a educação, a política. Então que a gente possa se preparar e que a gente possa orar ao Senhor, buscar a Deus. E se nós formos vocacionados para determinado serviço, que a gente não venha se abster, que a gente não venha se acovardar, mas com ousadia e coragem servir ao Senhor nesses lugares. Porque nós vivemos uma crise muito grande, queridos. E você que é pai deve perceber quando seu filho chega em casa com a ideia errada. Se você não é pai, você percebe as ideias erradas nas conversas das esquinas, nos jornais da televisão, nos programas de internet, enfim. Em todos os lugares a gente vê isso. Então nós precisamos nos posicionar como cristãos, não nos esconder e sermos relevantes sem perder a pureza. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar sabedoria, para que a gente possa buscar entendimento e que nós possamos crescer naquilo que Ele deseja para nossas vidas. Amém, irmãos? Até a próxima. Deus os abençoe e nós vamos continuar nosso bate-papo. Forte abraço.